Georgi Lukács, História e Consciência de Classe. Ensaio 7. Notas críticas sobre a crítica da Revolução Russa, de Rosa Luxemburgo. Paul Lévy julgou oportuno editar uma brochura que a camarada Rosa Luxemburgo começou a esboçar na prisão de Breslau e que permaneceu como fragmento. A publicação ocorreu em meio aos mais violentos combates contra o Partido Comunista Alemão e a Terceira Internacional. Ela é uma etapa dessa luta, tanto quanto as revelações do Vorwärts e a brochura de Friesland, embora sirva a outros objetivos mais profundos. A intenção, desta vez, não é abalar a reputação do Partido Comunista Alemão nem a confiança na política da Terceira Internacional, mas os próprios fundamentos teóricos da organização e da tática bolcheviques. A respeitável autoridade de Rosa Luxemburgo precisa ser posta a serviço dessa causa. Sua obra póstuma deve fornecer a teoria para a liquidação da Terceira Internacional e de suas seções. Por isso, não basta lembrar que Rosa Luxemburgo modificou seus pontos de vista posteriormente. Importa verificar em que medida ela tem razão ou não, pois, abstratamente, seria bem possível que nos primeiros meses da Revolução ela tenha evoluído na direção errada ou que a alteração dos seus pontos de vista, constatada pelas camaradas Varsky e Zetkin, signifique uma falsa tendência. Portanto, a discussão tem de se ater, antes de tudo, a esses mesmos pontos de vista, independentemente da atitude posterior de Rosa Luxemburgo em relação às opiniões aqui transcritas. Tanto mais que algumas das controvérsias entre Rosa Luxemburgo e os bolcheviques já são visíveis na brochura de Janius e na crítica que Lenin faz a ela, e até mesmo na crítica que Rosa Luxemburgo publicou em 1904 sobre o livro de Lenin, Um Passo à Frente, Dois Atrás, na Neue Zeit. Tais polêmicas também desempenharam um papel importante na redação do programa dos espartaquistas. 1. O que importa, portanto, é o conteúdo efetivo da brochura. Porém, nesse caso também, o princípio, o método, o fundamento teórico, a avaliação geral sobre o caráter da revolução, que condiciona, em última análise, a tomada de posição em relação às questões individuais, são mais importantes do que a atitude adotada em relação aos problemas particulares da Revolução Russa. Estes foram, em grande parte, resolvidos com o passar do tempo. O próprio Lenin o reconhece no caso da questão agrária. Quanto a isso, portanto, já não é mais necessário polemizar. Vale destacar apenas o ponto metodológico que nos aproxima um passo a mais do problema central dessas observações, ou seja, da falsa avaliação do caráter da Revolução Proletária. Rosa Luxemburgo salienta, abre aspas, um governo socialista que tem alcançado o poder precisa sempre fazer o seguinte: tomar medidas que se coloquem na direção daqueles pré-requisitos fundamentais para uma futura reforma socialista das relações agrárias. Além disso, tem de evitar, pelo menos, tudo o que possa eventualmente oferecer obstáculos ao cumprimento dessas medidas. Fecha aspas. Página 84. E reprova Lenin e os bolcheviques por não terem cumprido essa tarefa e ainda terem feito justamente o oposto. Se esse ponto de vista se encontrasse isolado, poder-se-ia apelar para o fato de que a camarada Rosa Luxemburgo, como quase todos em 1918, não estava suficientemente informada sobre os acontecimentos reais na Rússia. Mas se considerarmos essa reprovação no contexto de suas outras perspectivas, perceberemos imediatamente que ela superestima consideravelmente o poder efetivo de que dispunham os bolcheviques para escolher a forma de regulamentação da questão agrária. A Revolução Agrária era um fato dado, completamente independente da vontade dos bolcheviques e até mesmo do proletariado. Os camponeses teriam repartido a terra de qualquer maneira, com base na manifestação elementar dos seus interesses de classe. E caso os bolcheviques tivessem resistido, esse movimento elementar os teria varrido do mesmo modo como varreu os mencheviques e os socialistas revolucionários. O modo correto de propor o problema da questão agrária não é indagar se a forma agrária dos bolcheviques era uma medida socialista ou se, pelo menos, se colocava na direção do socialismo,
mas sim se, na situação daquela época, quando o movimento ascendente da Revolução se lançava para um momento decisivo, todas as forças elementares da sociedade burguesa em decomposição deviam ser reunidas contra a burguesia que se organizava na contra-revolução, quer fossem puramente proletárias ou pequeno-burguesas, quer se movessem na direção do socialismo, pois era preciso tomar uma posição diante do movimento camponês elementar que se lançava a partir das terras. E essa tomada de posição só podia ser um claro e inequívoco sim ou não. Era preciso escolher entre colocar-se à frente desse movimento ou derrotá-lo com a força das armas. Em qualquer um dos casos, o responsável pela iniciativa se tornaria prisioneiro da burguesia, que naquele momento se encontrava necessariamente unida, o que de fato ocorreu com os mencheviques e os socialistas revolucionários. Não se podia pensar, naquele momento, em desviar gradativamente tal movimento em direção ao socialismo. Isso podia e tinha de ser tentado mais tarde. Não nos cabe analisar aqui em que medida essa tentativa fracassou realmente, cujo dossiê, a meu ver, ainda permanecerá inconcluso por muito tempo. Existem tentativas fracassadas que, não obstante, trazem frutos em contextos posteriores, nem quais foram as causas do seu fracasso. O que queremos discutir é a decisão dos bolcheviques no momento da tomada do poder. Quanto a isso, é preciso constatar que os bolcheviques não podiam escolher entre uma reforma agrária que tendesse ao socialismo e outra que se afastasse dele. Sua única alternativa era ou mobilizar as energias desencadeadas com o levante camponês para a Revolução Proletária, ou, lançando-se contra os camponeses, isolar o proletariado sem esperança e colaborar para a vitória da contra-revolução. Mesmo Rosa Luxemburgo admite isso sem rodeios, abre aspas, como medida política, visando a consolidação do governo socialista proletário, era uma excelente tática. Mas, infelizmente, ela tinha dois lados, e o seu avesso consistia no fato de que a tomada imediata da terra pelos camponeses, na maioria das vezes, não tinha absolutamente nada em comum com a economia socialista. Fecha aspas, página 82. Apesar disso, quando associa sua crítica da ação social e econômica dos bolcheviques justamente a precisão correta que faz da tática política deles, mostra a essência de sua avaliação da Revolução Russa e proletária, a superestimação do seu caráter puramente proletário, ou seja, a superestimação tanto do poder exterior como da clareza e da maturidade interiores que a classe proletária pode possuir e de fato possuiu na primeira fase da Revolução. Tal aspecto se mostra simultaneamente como o inverso, isto é, a subestimação da importância dos elementos não proletários na Revolução. E isso inclui tanto a subestimação dos elementos não proletários exteriores à classe, como o poder de tais ideologias no interior do próprio proletariado. Essa avaliação equivocada das verdadeiras forças motrizes conduz ao ponto mais decisivo da sua interpretação errônea, a subestimação do papel do partido na Revolução, a subestimação da ação política consciente em oposição à engrenagem elementar que move a necessidade do desenvolvimento econômico. 2. Fazer disso uma questão de princípios parecerá exagerado para alguns leitores. Para mostrar mais que nossa avaliação é objetivamente correta, temos de retornar às questões particulares da brochura. A posição de Rosa Luxemburgo sobre a questão das nacionalidades na Revolução Russa nos reconduz às discussões críticas do tempo da guerra, a brochura de Jânio e a crítica que Lenin lhe fez. A tese combatida obstinadamente por Lenin, e não apenas por ocasião da brochura de Jânio, em que tal tese encontra sua versão mais clara e marcante, é a seguinte, abre aspas, na era do imperialismo desenfreado, não pode mais haver guerras nacionais, fecha aspas. Pode parecer uma divergência meramente teórica, já que Jânio e Lenin estavam completamente de acordo quanto ao caráter imperialista da guerra mundial e concordavam também quanto ao fato de mesmo aqueles aspectos parciais da guerra que, considerados isoladamente, pareciam guerras nacionais, terem de ser julgados como fenômenos imperialistas em virtude de sua relação com o complexo geral do imperialismo, como no caso da Sérvia e da atitude correta dos camaradas sérvios. Porém, no plano prático e objetivo,
logo se apresentam questões da maior importância. Em primeiro lugar, trata-se de um desenvolvimento em que a guerra nacional torna-se novamente possível, algo que, se não é provável, também não está excluído. O seu surgimento depende do ritmo de transição desde a fase das guerras imperialistas até a guerra civil, de maneira que é equivocado generalizar o caráter imperialista do presente a ponto de negar a possibilidade das guerras nacionais, pois isso poderia eventualmente levar o político socialista a uma situação em que, por confiança nos princípios, ele agiria de forma reacionária. Em segundo lugar, os levantes das populações coloniais e semicoloniais são necessariamente guerras nacionais às quais os partidos revolucionários têm de dar todo o seu apoio. Uma atitude de indiferença para com elas seria diretamente contra-revolucionária, como a de Serrat em relação a Kemal. Em terceiro, não se deve esquecer que as ideologias nacionalistas permaneceram vivas não apenas nas camadas pequeno-burguesas, cujo comportamento, sob certas circunstâncias, podem ser muito favoráveis à revolução, mas também no próprio proletariado, especialmente no proletariado das nações oprimidas. E sua receptividade ao verdadeiro internacionalismo não pode ser despertada pelos utopistas intelectuais que agem como se a futura situação socialista já tivesse se concretizado e a questão das nacionalidades não mais existisse. Tal receptividade só pode ser despertada pela demonstração prática de que o proletariado vitorioso de uma nação oprimida rompeu com as tendências opressoras do imperialismo até as últimas consequências, até o direito pleno de autodeterminação, abre aspas, inclusive o da libertação política, fecha aspas. Contudo, a palavra de ordem do proletariado dos povos oprimidos deve ser contraposta como complemento à palavra de ordem da afinidade da federação. Mas somente essas duas palavras de ordem juntas podem ajudar o proletariado, que ainda não está livre de ser envenenado pelas ideologias nacional-capitalistas, pelo simples fato de sua vitória a sair da crise ideológica do período de transição. A política dos bolcheviques demonstrou ser a correta nessa questão, apesar dos insucessos de 1918, pois mesmo sem a palavra de ordem do pleno direito à autodeterminação, a Rússia soviética teria perdido os estados fronteiriços e a Ucrânia, depois de Brest-Litovsk. Sem essa política, porém, não teria reconquistado nem esta última, nem as repúblicas caucasianas e etc. A crítica de Rosa Luxemburgo foi refutada pela própria história, e nós não teríamos nos ocupado tão detalhadamente com essa questão, cuja teoria Lenin já refutou em sua crítica à brochura de Jânio contra a corrente, se não tivéssemos percebido nela a mesma concepção do caráter da revolução proletária que já analisamos na questão agrária. Também nesse caso, Rosa Luxemburgo não percebe a imposição que o destino faz à revolução proletária, obrigando-a a escolher entre necessidades não puramente socialistas. Ignora que é necessário para o Partido Revolucionário do Proletariado mobilizar todas as forças revolucionárias no momento dado e assim levantar claramente e com o maior poder possível o fronte da revolução no instante de medir as forças com a contra-revolução. Contrapõe sempre as exigências diárias, princípios de estágios futuros da revolução. Essa atitude constitui o fundamento das explanações até então decisivas dessa brochura, sobre a violência e a democracia, sobre o sistema dos sovietes e o partido. O que importa, portanto, é conhecer esses pontos de vista em sua verdadeira essência. 3. Nesse escrito, Rosa Luxemburgo junta-se àqueles que condenam decididamente a dissolução da Assembleia Constituinte, a construção do sistema de sovietes, a supressão dos direitos da burguesia, a falta de liberdade, o recurso ao terror, etc. Encontramos-nos, assim, diante da tarefa de revelar quais posições teóricas fundamentais levaram Rosa Luxemburgo, que sempre foi uma divulgadora insuperável, a mestra e dirigente inesquecível do marxismo revolucionário, a uma oposição tão aguda à política revolucionária dos bolcheviques.
Já indiquei os principais aspectos da avaliação da situação. Avançaremos agora um passo no escrito de Rosa Luxemburgo, a fim de conhecer o ponto a partir do qual decorrem logicamente essas opiniões. Trata-se da superestimação do caráter orgânico do desenvolvimento histórico. No debate com Bernstein, Rosa expôs de maneira pertinente a inconsistência de uma transição pacífica para o socialismo. Demonstrou convincentemente a marcha dialética do desenvolvimento, a intensificação permanente das contradições internas do sistema capitalista. E isso não apenas no plano puramente econômico, mas também quanto à relação entre economia e política. É o que encontramos claramente formulado na seguinte passagem, abre aspas, as relações de produção da sociedade capitalista aproximam-se cada vez mais da sociedade socialista. Suas relações políticas e jurídicas, ao contrário, erguem uma parede cada vez mais alta entre a sociedade capitalista e a socialista. Fecha aspas. Isso demonstra a necessidade de uma mudança revolucionária violenta a partir das tendências de desenvolvimento da sociedade. Evidentemente, podemos perceber que aqui se escondem os germes daquela concepção segundo a qual a revolução teria apenas de remover do caminho do desenvolvimento econômico os obstáculos políticos. Só que as contradições dialéticas da produção capitalista são tão claramente elucidadas que muito dificilmente, nesse contexto, chega-se a semelhantes conclusões. Rosa Luxemburgo também não contesta a necessidade da violência no caso da Revolução Russa. Abre aspas, o socialismo, diz ela, tem como pressuposto uma série de medidas de violência contra a propriedade, etc. Fecha aspas, página 110. Do mesmo modo, mais tarde, o programa de Spartacus declara a seguinte conclusão, abre aspas, a violência da contra-revolução burguesa tem de ser contraposta à violência do proletariado, fecha aspas. No entanto, esse reconhecimento do papel da violência se refere somente ao aspecto negativo, ao afastamento dos obstáculos, mas de modo algum à construção social. Esta não pode ser, abre aspas, outorgada, introduzida por meio de Ucassis, fecha aspas. Abre aspas, o sistema da sociedade socialista, diz Rosa Luxemburgo, deve e pode ser apenas um produto da história, nascido da própria escola da experiência que, como a natureza orgânica da qual, em última análise, ela é parte, tem o bom hábito de sempre produzir, juntamente com uma necessidade social efetiva, os meios para a sua satisfação e com a tarefa, simultaneamente, a solução. Fecha aspas. Não quero deter-me por muito tempo no caráter estranhamente não dialético dessa linha de pensamento na grande dialética que é Rosa Luxemburgo. Basta observar que uma confrontação rígida, uma separação mecânica do positivo e do negativo, da distribuição e da construção, contradiz diretamente o fato da revolução. Pois, nas medidas revolucionárias do Estado proletário, particularmente logo após a tomada do poder, não se pode separar o positivo do negativo, nem mesmo conceitualmente, quanto mais na prática. A luta contra a burguesia, o ato de arrebatar às suas mãos os instrumentos de poder empregados na luta de classes econômica, coincide, especialmente no início da Revolução, com os primeiros passos para a organização da economia. É evidente que essas primeiras tentativas têm de ser corrigidas em grande parte posteriormente. Seja como for, as formas posteriores de organização também preservarão, enquanto durar a luta de classes, por muito tempo, portanto, esse caráter negativo de luta, essa tendência à destruição e à repressão. Mesmo que as formas econômicas das revoluções proletárias, futuramente vitoriosas na Europa, sejam muito distintas da Revolução Russa, parece muito improvável que a etapa de comunismo de guerra, a que se refere a crítica de Rosa Luxemburgo, venha a ser evitada por completo e sob todos os seus aspectos. Contudo, ainda mais importante do que o lado histórico da passagem citada acima é o método que nela se manifesta, a saber, uma tendência que talvez pudesse ser designada mais claramente da seguinte maneira: a transição ideológica para o socialismo. Sei que Rosa Luxemburgo foi uma das primeiras a chamar a atenção para o lado contrário, para a transição do capitalismo ao socialismo,
marcada por muitas crises e recuos. Nesse escrito também não faltam passagens semelhantes. Se não obstante, falo de tal tendência, não a entendo, evidentemente no sentido de um oportunismo qualquer, como se Rosa Luxemburgo tivesse imaginado uma revolução em que o desenvolvimento econômico levaria o proletariado tão longe que, quando ele atingisse uma maturidade ideológica adequada, precisaria simplesmente colher os frutos da árvore desse desenvolvimento e utilizar efetivamente a violência apenas para afastar os obstáculos políticos. Rosa Luxemburgo conhecia perfeitamente os recuos necessários, as correções e falhas próprias dos períodos revolucionários. Sua tendência à sobrevalorização do elemento orgânico no desenvolvimento mostra-se apenas na convicção dogmática de que, abre aspas, juntamente com uma necessidade social real, são produzidos os meios para sua satisfação e com a tarefa, simultaneamente, a solução, fecha aspas. Essa sobrevalorização das forças espontâneas e elementares da revolução, especialmente no que se refere à classe convocada pela história para governar, determina sua posição em relação à Assembleia Constituinte. Ela reprova em Lenin e Trotsky uma, abre aspas, concepção esquemática e rígida, fecha aspas, páginas 100 e 101. Porque a partir da composição da Assembleia Constituinte, eles concluíram que se tratava de um órgão inadequado da Revolução Proletária. E ela exclama, abre aspas, é incrível como toda experiência histórica contradiz isso. Ela nos mostra, inversamente, que o fluido vivo do ânimo popular envolve constantemente os corpos de representação, penetra-os e orienta-os. E reporta-se, efetivamente, numa passagem anterior, as experiências das revoluções inglesas e francesas em relação às mudanças do corpo parlamentar. A constatação dos fatos é perfeitamente correta, só que Rosa Luxemburgo não enfatiza com clareza suficiente o fato de que essas mudanças, em sua essência, eram muito semelhantes à difamação da Assembleia Constituinte. Com efeito, as organizações revolucionárias dos elementos, à época, mais progressistas da Revolução, os conselhos de soldados do exército inglês, as seções de Paris, etc., sempre removeram violentamente do corpo parlamentar os elementos de entrave, reformulando esse corpo conforme o padrão da Revolução. Semelhantes revoluções numa revolução burguesa só podiam ser, no mais das vezes, deslocamentos no interior do órgão de luta da classe burguesa, ou seja, do parlamento. Há que se notar, porém, quão poderosa é a intensificação que experimenta essa influência de elementos extraparlamentares, semiproletários, na grande Revolução Francesa em comparação à inglesa. A Revolução Russa de 1917, passando pelas etapas de 1871 e 1905, leva à transformação repentina dessa intensificação quantitativa em qualitativa. Os sovietes, as organizações dos elementos progressistas mais conscientes da Revolução, não se contentaram dessa vez em purificar a Assembleia Constituinte de todos os outros partidos que não o dos bolcheviques e dos socialistas revolucionários de esquerda, contra o que, de acordo com suas próprias análises, Rosa Luxemburgo nada teria a objetar. Foram mais longe e tomaram seu lugar. De órgãos proletários e semiproletários de controle e promoção da Revolução Burguesa, tornaram-se organizações de luta e governo do proletariado vitorioso. 4. Ora, Rosa Luxemburgo recusa-se decididamente a participar desse salto. E não apenas porque subestima muito o caráter abrupto, violento e inorgânico daquelas transformações passadas das instituições parlamentares, mas também porque não reconhece os sovietes como forma de luta e governo do período de transição, como forma de luta para conquistar e impor as condições do socialismo. Encara os sovietes mais como, abre aspas, a superestrutura, fecha aspas, de uma época do desenvolvimento social e econômico, em que a transformação no sentido do socialismo, em grande parte, já foi efetuada. Abre aspas, não faz sentido qualificar o direito de voto como um produto utópico da fantasia, desligado da realidade social
e que exatamente por isso não é um instrumento sério da ditadura proletária. É um anacronismo, uma antecipação da situação jurídica que tem lugar numa base econômica socialista já sólida, e não no período de transição da ditadura proletária, fecha aspas, página 106. Rosa Luxemburgo toca aqui com a inabalável coerência de pensamento que lhe é própria, mesmo nas opiniões equivocadas, uma das questões mais importantes do exame teórico do período de transição. Trata-se do papel atribuído ao Estado, aos sovietes, enquanto forma de Estado do proletariado vitorioso, na remodelação econômica e social da sociedade. Estaríamos levando em conta apenas uma situação da sociedade, produzida pelas forças motrizes econômicas que atuam além da consciência ou, no máximo, se refletem numa falsa consciência a ser protegida pelo Estado proletário, pelo seu direito, etc., e sancionada posteriormente? Ou seria o caso de uma função conscientemente determinada atribuída a essas formas de organização do proletariado na construção econômica do período de transição? Não há dúvida de que a afirmação de Marx na crítica ao programa de Gotha, segundo a qual, abre aspas, o direito nunca pode estar acima da forma econômica da sociedade, fecha aspas, permanece inteiramente válida. Mas isso não significa que a função social do Estado proletário e, consequentemente, sua posição no sistema geral da sociedade proletária seja a mesma que a do Estado burguês na sociedade burguesa. Uma carta a Conrad Smith, Engels define esta última de modo essencialmente negativo. O Estado pode promover um desenvolvimento econômico existente, reagir a ele ou, abre aspas, barrar-lhe determinadas direções e prescrever outras. É claro, porém, acrescenta, que no segundo e no terceiro casos, o poder político do desenvolvimento econômico pode causar grandes danos e gerar um desperdício maciço de energia e matéria, fecha aspas. A questão, portanto, é saber se a função econômica e social do Estado proletário é a mesma do Estado burguês. Pode ele, na melhor das hipóteses, apenas acelerar ou entravar um desenvolvimento econômico independente dele, isto é, completamente primordial em relação a ele? É claro que a resposta à objeção de Rosa Luxemburgo aos bolcheviques depende da resposta a essa questão. Se a resposta é sim, então Rosa Luxemburgo tem razão. O Estado proletário, o sistema dos sovietes, pode surgir apenas como superestrutura ideológica após e em consequência da transformação socioeconômica já ocorrida. Contudo, a situação modifica-se totalmente se considerarmos que a função do Estado proletário é estabelecer os fundamentos da organização socialista e, portanto, consciente da economia. Ninguém acredita, e muito menos o Partido Comunista Russo, que se possa, afinal, simplesmente decretar o socialismo. Os fundamentos do modo de produção capitalista e, com eles, a necessidade de leis naturais que se impõem inevitavelmente não são, de modo algum, eliminados quando o proletariado toma o poder ou quando impõe às instituições uma socialização dos meios de produção, mesmo que bastante ampla. Mas a sua erradicação e substituição pelo modo de economia socialista, conscientemente organizado, não deve ser concebida simplesmente como um processo lento e complicado, mas antes como uma luta obstinada e conduzida conscientemente. É preciso lutar para tomar aos poucos o terreno dessa necessidade. Toda sobrevalorização da maturidade das circunstâncias, do poder do proletariado, toda subestimação do poder das forças opostas é paga amargamente sob a forma de crises, recuos, de desenvolvimentos econômicos que nos levam inevitavelmente de volta ao ponto de partida. No entanto, a observação de que o poder do proletariado e a possibilidade de controlar conscientemente a ordem econômica são frequentemente muito limitados, não deveria nos levar a concluir que a economia do socialismo irá prevalecer por si mesma ou pelas leis cegas de suas forças motrizes, como no capitalismo. Interpretando uma carta a Kautsky, de 22 de setembro de 1891, Lenin diz, abre aspas, Engels não considera absolutamente que a economia removeria imediatamente por si mesma todas as dificuldades do caminho.
A adaptação da política à economia ocorrerá infalivelmente, mas não de uma só vez, nem de maneira simples, fácil e imediata. Fecha aspas. O controle consciente e organizado da ordem econômica só pode ser efetuado conscientemente, e o órgão de sua efetuação é justamente o Estado proletário, o sistema dos sovietes. Portanto, os sovietes são, de fato, abre aspas, uma antecipação da situação jurídica, fecha aspas, de uma fase posterior da divisão de classes, mas não significam uma utopia vazia e suspensa no ar. Pelo contrário, são o único meio apropriado para um dia dar vida a essa situação antecipada, pois o socialismo jamais seria alcançado por si mesmo, como resultado de um desenvolvimento econômico natural. De fato, as leis naturais do capitalismo levam, inevitavelmente, à sua última crise, mas no fim do seu caminho se encontraria a aniquilação de toda civilização, uma nova barbárie. É exatamente esta a diferença mais profunda entre as revoluções burguesas e proletárias. A essência brilhantemente arrebatadora das revoluções burguesas baseia-se no fato de que, numa sociedade cuja estrutura absolutista e feudal está profundamente minada pelo capitalismo já fortemente desenvolvido, elas tiram as consequências políticas, estatais e jurídicas, entre outras, de um desenvolvimento socioeconômico já amplamente executado. Porém, o elemento efetivamente revolucionário é a transformação econômica da ordem de produção feudal em ordem de produção capitalista, de modo que, do ponto de vista teórico, seria plenamente concebível a realização desse desenvolvimento sem revolução burguesa, sem transformação política por parte da burguesia revolucionária, e aquilo que não foi eliminado da superestrutura feudal e absolutista, mediante as revoluções vindas de cima, esgota-se por si mesmo na época do capitalismo já desenvolvido. O desenvolvimento alemão corresponde em parte a esse esquema. Certamente, uma revolução proletária também seria inconcebível se seus pressupostos e pré-condições econômicas já não tivessem sido produzidos no seio da sociedade capitalista pelo desenvolvimento da produção capitalista. A enorme diferença entre os dois tipos de desenvolvimento consiste, porém, no fato de que o capitalismo desenvolveu-se como um modo econômico já no interior do feudalismo, exaurindo-o. Em contrapartida, seria uma fantástica utopia imaginar que no interior do capitalismo pudesse surgir algo que tendesse ao socialismo e diferisse, de um lado, dos pressupostos econômicos objetivos de sua possibilidade, que só após e em consequência da derrocada do capitalismo poderiam ser convertidos em elementos reais do modo de produção socialista, e de outro, do desenvolvimento do proletariado como classe, que se pese no desenvolvimento sofrido pela manufatura e pelo sistema capitalista de arrendamento ainda durante a existência da ordem social feudal. Para ambos, bastava remover as barreiras jurídicas ao seu livre desenvolvimento. Já a concentração do capital em cartéis, trusts, etc., constitui, ao contrário, um pressuposto incontornável da transformação do modo de produção capitalista em socialista. No entanto, mesmo a concentração capitalista mais desenvolvida permanecerá qualitativamente distinta, inclusive em termos econômicos, de uma organização socialista, e não permitirá transformar-se por si mesma em socialista, nem converter-se legalmente em socialista no quadro da sociedade capitalista. O fracasso tragicômico de todas as tentativas de socialização na Alemanha e na Áustria é uma prova bastante clara dessa última afirmação. O fato de que após a derrocada do capitalismo se ponha em marcha um complexo e doloroso processo nessa direção não contradiz essas oposições. Pelo contrário, a partir da constatação de que o socialismo só pode ser realizado como transformação consciente da totalidade da sociedade, seria um modo de pensar totalmente antidialético e anti-histórico exigir que o socialismo ocorra de um único golpe e não como resultado de um processo. Esse processo, porém, é qualitativamente diverso da transformação da sociedade feudal em burguesa.
E é justamente essa diversidade qualitativa que se exprime nas funções qualitativamente distintas atribuídas ao Estado na Revolução, que por isso, como diz Engels, abre aspas, já não é mais Estado no sentido próprio, fecha aspas. Tal diversidade se exprime de modo ainda mais claro na relação qualitativamente distinta da política com a economia. Já a consciência acerca do Estado na Revolução Proletária, em oposição ao seu travestimento ideológico nas revoluções burguesas, isto é, a consciência preventiva e revolucionária do proletariado, em oposição ao necessário conhecimento pós-festum da burguesia, apontam cruamente para essa oposição. Rosa Luxemburgo ignora esse fato em sua crítica à substituição da Assembleia Constituinte pelos sovietes. Ela pensa a Revolução Proletária sob a forma estrutural das revoluções burguesas. 5. A nítida confrontação entre a avaliação orgânica e a dialético-revolucionária da situação pode nos levar a um maior aprofundamento do pensamento de Rosa Luxemburgo, mais exatamente ao problema do papel do partido na Revolução. Por conseguinte, pode nos levar também à tomada de posição diante da concepção bolchevique de partido e de suas consequências táticas e organizativas. A oposição entre Lenin e Luxemburgo remonta a um passado relativamente distante. É sabido que, na época das primeiras polêmicas sobre a organização entre mencheviques e bolcheviques, Rosa Luxemburgo tomou posição contra os últimos. Sua divergência com eles não era tático-política, mas puramente organizacional. Em quase todas as questões de tática, greve de massa, avaliação da Revolução de 1905, imperialismo, combate à guerra mundial vindoura, etc., Rosa Luxemburgo e os bolcheviques sempre tomaram caminhos comuns. Tanto que, em Stuttgart, ela foi representante dos bolcheviques justamente na questão da resolução decisiva sobre a guerra. Não obstante, essa oposição é muito menos episódica do que poderia parecer em vista de tantos acordos táticos e políticos. Embora, por outro lado, ela não nos permita concluir uma divergência estrita de caminhos. Lenin e Rosa Luxemburgo concordavam politicamente e por princípio que o oportunismo devia ser combatido. O conflito entre eles consistia, portanto, em saber se a luta contra ele é uma luta intelectual no interior do Partido Revolucionário do Proletariado ou se essa luta deve ser decidida no campo da organização. Rosa Luxemburgo se opõe a essa última concepção. Em primeiro lugar, porque vê um exagero no papel central atribuído pelos bolcheviques às questões de organização como garantias do espírito revolucionário no movimento operário. Em sua opinião, ao contrário, o verdadeiro princípio revolucionário deve ser buscado exclusivamente na espontaneidade elementar das massas. Em relação a elas, as organizações partidárias centralizadas têm sempre uma função conservadora e de entrave. Acredita que, no caso de uma centralização efetivamente implementada, apenas se intensificaria a, abre aspas, cisão entre as massas tempestuosas e a social-democracia hesitante, fecha aspas. Em segundo lugar, porque considera a própria forma de organização como algo que se desenvolve e não como algo que é feito. Abre aspas, no movimento da social-democracia, a organização também é um produto histórico da luta de classes, ao qual a social-democracia apenas acrescenta a consciência política, fecha aspas. E essa concepção é sustentada, por sua vez, por sua concepção geral sobre o decurso previsível do movimento revolucionário e com cujas consequências práticas já deparamos na crítica à reforma agrária bolchevique e à palavra de ordem do direito de autodeterminação. Ela diz, abre aspas, a afirmação de que a social-democracia é uma representante de classe do proletariado e, ao mesmo tempo, a representante de todos os interesses progressistas da sociedade e de todas as vítimas oprimidas da ordem social burguesa, não deve ser interpretada simplesmente no sentido de que no programa da social-democracia estão resumidos idealmente todos esses interesses.
Essa afirmação torna-se verdadeira sob a forma do processo histórico de desenvolvimento, por força do qual a social-democracia, também como partido político, torna-se pouco a pouco o refúgio dos mais diversos elementos insatisfeitos e, portanto, o partido do povo contra uma minoria insignificante da burguesia dominante. Fecha aspas. Por isso, é evidente que, do ponto de vista de Rosa Luxemburgo, as frentes da Revolução e da Contra-Revolução surjam gradualmente, antes ainda da própria Revolução tornar-se atual, de maneira orgânica, e que o partido se torne o ponto organizacional da unificação de todas as camadas mobilizadas contra a burguesia pelo curso do desenvolvimento. É importante apenas que a ideia de luta de classes não seja mitigada nem se torne uma ideia pequeno-burguesa. Quanto a isso, a centralização organizacional pode e deve ajudar, mas apenas no sentido de que é, abre aspas, simplesmente um meio externo de poder para a maioria proletária revolucionária do partido exercer uma influência determinante, fecha aspas. Rosa Luxemburgo parte, por um lado, da premissa de que a classe operária entrará na revolução como um grupo coeso, uniformemente revolucionário, sem ser contaminado pelas ilusões democráticas da sociedade burguesa ou desviado para um falso caminho. Por outro, parece supor que aquelas camadas pequeno-burguesas da sociedade burguesa, ameaçadas mortalmente em sua existência social pelo agravamento revolucionário da situação econômica, irão se unir partidária e organizacionalmente ao proletariado em luta. Se essa suposição estiver correta, segue-se então, de modo esclarecedor, a recusa da concepção bolchevique de partido. O fundamento político dessa concepção é exatamente o reconhecimento de que o proletariado há de conduzir a revolução em aliança com outras camadas em luta contra a burguesia, mas não como parte da mesma organização. Nesse processo, será necessário entrar em conflito com certas camadas proletárias que lutam ao lado da burguesia contra o proletariado revolucionário. Não devemos esquecer que a causa da primeira ruptura com os mencheviques foi não apenas a questão do estatuto da organização, mas também o problema da aliança com a burguesia progressista, o que, na prática, também significou, entre outras coisas, o abandono do movimento camponês revolucionário e da coalizão com ela, a fim de levar a cabo e garantir a revolução burguesa. Em todas as questões táticas e políticas, Rosa Luxemburgo apoiou os bolcheviques contra seus adversários oportunistas. Sempre foi, não apenas a mais perspicaz e diligente, mas também a mais profunda e radical a desmascarar todo e qualquer oportunismo. Apesar disso, vemos claramente por que ela devia seguir outro caminho na avaliação do perigo do oportunismo e, por conseguinte, quanto ao método de combatê-lo. Com efeito, a luta contra o oportunismo é concebida exclusivamente como luta intelectual no interior do partido, tendo assim, evidentemente, de ser conduzida de tal maneira que todo o peso incida no convencimento dos partidários do oportunismo, na obtenção de uma maioria no interior do partido. É óbvio que, dessa maneira, a luta contra o oportunismo se decompõe numa série de combates isolados, em que o aliado de ontem pode ser o inimigo de hoje e vice-versa. A luta contra o oportunismo, como tendência, não pode cristalizar-se dessa maneira. O terreno das lutas intelectuais modifica-se a cada questão e com ele modifica-se a composição dos grupos rivais. Kautsky na luta contra Bernstein e na polêmica sobre a greve de massas, Panekoek nesta e na polêmica em torno da questão da acumulação, a atitude de Lensch nesta questão e na guerra e etc. Por certo, esse andamento desorganizado não era capaz de impedir completamente o surgimento de uma direita, de um centro e de uma esquerda, mesmo nos partidos não russos. Mas o caráter meramente ocasional dessas coligações impedia que essas oposições se distinguissem em termos intelectuais e organizacionais, portanto partidários, conduzindo necessariamente a agrupamentos totalmente falsos, que, no entanto, uma vez consolidados na organização, tornaram-se importantes obstáculos ao trabalho de esclarecimento no interior da classe operária.
Strobel, no Grupo Internacional, o pacifismo como elemento de separação da direita, Bernstein, no Partido Socialista Independente, Serhat em Zimmerwald, Clara Zetkin, na Conferência Internacional das Mulheres. Esses perigos ainda se intensificaram, visto que, como na Europa Central e Ocidental, o aparato partidário, na maioria das vezes, se encontrava nas mãos da direita ou do centro. A luta não organizada, meramente intelectual, contra o oportunismo se transformou muito facilmente e com frequência em luta contra a forma partidária em geral, Panekoek, Hurley, etc. Esses perigos, com certeza, não eram claramente visíveis na época e imediatamente após os primeiros debates entre Lenin e Luxemburgo, pelo menos não para aqueles que não estavam em condições de avaliar criticamente a experiência da primeira Revolução Russa. Embora Rosa Luxemburgo tenha sido uma das melhores conhecedoras da situação russa, ela acabou adotando como essencial o ponto de vista da esquerda não russa, recrutada principalmente entre a camada radical do movimento operário que não dispunha de qualquer experiência revolucionária prática. O fato de ela ter agido dessa forma só pode ser compreendido a partir de sua visão orgânica do conjunto. Após essas explicações, terá ficado evidente por que, em suas comumente magistrais análises dos movimentos de greve em massa na primeira Revolução Russa, ela não fala de modo algum do papel dos mencheviques nos movimentos políticos daquele ano. Todavia, sempre viu com clareza e combateu energicamente os perigos políticos e táticos de toda atitude oportunista. Era de opinião, porém, de que essas oscilações para a direita devem ser e são resolvidas, de certo modo, espontaneamente, pelo desenvolvimento orgânico do movimento operário. Por isso, encerra seu artigo de combate a Lenin com as seguintes palavras, abre aspas, sejamos francos, os tropeços cometidos por um movimento operário efetivamente revolucionário são, do ponto de vista histórico, incomensuravelmente mais fecundos e valiosos do que a infalibilidade do melhor Comitê Central. Fecha aspas. 6. Com a eclosão da Guerra Mundial, com a atualidade da Guerra Civil, essa questão, que então era teórica, tornou-se uma questão prática, candente. O problema da organização torna-se um problema tático-político. O problema do menchevismo converte-se na questão sobre o destino da Revolução Proletária. A vitória sem resistências da burguesia imperialista sobre o conjunto da Segunda Internacional nas questões de mobilização de 1914 e a possibilidade de ampliar e consolidar sua vitória durante a Guerra Mundial dificilmente poderiam ser compreendidas e avaliadas como acidente ou como mera consequência da traição, etc. Se o movimento operário revolucionário quisesse se recuperar dessa derrota e mesmo utilizá-la como apoio para futuros combates vitoriosos, seria imprescindível então compreender esse fracasso, essa traição no contexto da história do movimento operário. Seria preciso entender o social-chauvinismo, o pacifismo, etc., com a extensão lógica do oportunismo enquanto orientação. Esse conhecimento é uma das principais conquistas permanentes da atividade de Lenin durante a Guerra Mundial, e sua crítica à brochura de Junius começa exatamente nesse ponto, na falta de uma discussão do oportunismo como orientação. Certamente, a brochura de Junius e antes dela, a Internacional, estavam cheias de polêmicas teoricamente corretas contra a direita traidora e o centro vacilante do movimento operário alemão. Mas essa polêmica permaneceu no âmbito da teoria e da propaganda, e não no da organização, porque era sempre animada pela crença de que se tratava simplesmente da diversidade de opiniões no interior do Partido Revolucionário do Proletariado. A exigência organizacional das diretrizes anexas à brochura de Junius é, na verdade, a fundação de uma nova internacional, teses 10 e 12. Mas essa exigência fica suspensa no ar, pois faltam os caminhos intelectuais e, portanto, organizacionais para sua efetuação. A essa altura, o problema da organização se transforma num problema político de todo o proletariado revolucionário.
O fracasso de todos os partidos operários diante da Guerra Mundial precisa ser compreendido como um fato da história mundial, portanto, como consequência inevitável da história do movimento operário até então. Dois são os fatos que precisam ser tomados como pontos de partida para a avaliação da situação e da tarefa do Partido Operário Revolucionário. O de que uma parcela influente da liderança dos partidos operários se coloca abertamente e quase sem exceção ao lado da burguesia, sendo que uma outra parte encontra-se em aliança secreta e inconfessa com ela, e o de que é possível a ambas manter no plano intelectual e organizacional sob seu controle as parcelas determinantes do proletariado. É preciso reconhecer claramente que, nas duas frentes da guerra civil, que se formam gradualmente, o proletariado entrará na luta num primeiro momento dividido e interiormente cindido. Essa cisão não pode ser eliminada por meio de discussões. É uma esperança vã contar com a possibilidade de convencer aos poucos essas camadas dirigentes a respeito da exatidão dos pontos de vista revolucionários. Portanto, não é seguro acreditar que o movimento operário poderá produzir sua uniformidade revolucionária organicamente de dentro para fora. Surge então um problema: como arrancar dessa liderança aquela grande massa do proletariado que é instintivamente revolucionária, mas nunca chegou a uma clara consciência? Não há dúvida de que é justamente o caráter orgânico e teórico da discussão que permite aos mencheviques esconder do proletariado, da maneira mais duradoura e cômoda, o fato de que, na hora decisiva, ele está do lado da burguesia. Apesar da situação geral de agravamento revolucionário incessante e objetivo, não se pode pensar na guerra civil enquanto aquela parcela do proletariado que se insurge espontaneamente contra essa atitude dos seus dirigentes e aspira à direção da revolução, não se reunir numa organização e enquanto os partidos e os grupos efetivamente revolucionários assim surgidos não conseguirem conquistar pelas suas ações a confiança das grandes massas e arrancá-las da liderança dos oportunistas. Para tanto, são indispensáveis as próprias organizações partidárias revolucionárias. A situação mundial é, objetivamente, de agravamento revolucionário incessante. Em seu clássico livro, A Acumulação de Capital, que o movimento proletário, para prejuízo próprio, ainda não soube apreciar e avaliar com atenção suficiente, Rosa Luxemburgo lançou o fundamento teórico para o conhecimento da essência, objetivamente, revolucionária dessa situação. Ao expor o desenvolvimento do capitalismo como a decomposição daquelas camadas que não são nem capitalistas, nem operários, ela apresenta a teoria socioeconômica da tática revolucionária dos bolcheviques diante das camadas não proletárias dos trabalhadores. Além disso, mostra que, com a aproximação do desenvolvimento àquele ponto em que o capitalismo se completa, esse processo de decomposição tende a assumir formas cada vez mais veementes. Camadas cada vez mais amplas desprendem-se da estrutura aparentemente sólida da sociedade burguesa, levam confusão às fileiras da burguesia, desencadeiam movimentos que, por si próprios, não tendem ao socialismo, mas que, pela força do seu impacto, podem acelerar em muito a pré-condição do socialismo, a derrocada da burguesia. Nessa situação que decompõe cada vez mais fortemente a sociedade burguesa e impele o proletariado, quer ele queira ou não a revolução, os mencheviques passaram aberta ou secretamente para o campo da burguesia. Encontram-se no fronte inimigo, contra o proletariado revolucionário e outras camadas instintivamente em sublevação, e talvez contra alguns povos. Porém, reconhecer esse fato significa perceber o fracasso da concepção de Rosa Luxemburgo acerca da marcha da revolução, na qual ela baseou coerentemente sua oposição à forma de organização dos bolcheviques. Contudo, em sua crítica à Revolução Russa, não tirou as conclusões necessárias dessa percepção, cujo fundamento econômico mais profundo ela própria estabeleceu em a acumulação do capital,
e de cuja formulação precisa estava a apenas um passo em certas passagens da brochura de Junius, como Lenin também destacou. Mesmo no ano de 1918 e após as experiências do primeiro período revolucionário na Rússia, ela parece ter adotado ainda a antiga postura em relação ao problema do menchevismo. 7. Isso explica sua defesa do direito de liberdade contra os bolcheviques. Liberdade, diz ela, é sempre a liberdade dos que pensam diferente, ou seja, liberdade para as outras correntes do movimento operário, para os mencheviques e socialistas revolucionários. É claro que Rosa Luxemburgo nunca aborda a defesa banal de uma democracia em geral. Também nesse ponto, sua tomada de posição é antes de tudo apenas o resultado lógico de sua avaliação equivocada do agrupamento de forças no estado atual da revolução, pois a tomada de posição de um revolucionário a respeito dos chamados problemas de liberdade no período da ditadura do proletariado depende, em última análise, exclusivamente do seguinte: deve-se considerar os mencheviques como inimigos da revolução ou como uma corrente de revolucionários que têm uma opinião diferente sobre questões particulares de tática, organização e etc. Tudo o que Rosa Luxemburgo diz sobre necessidade de crítica, controle público, etc., é subscrito por todo bolchevique, sobretudo por Lenin, como a própria Rosa Luxemburgo destacou. Depende apenas de como tudo isso se realiza, como a liberdade e tudo que ela implica consegue manter uma função revolucionária e não contra-revolucionária. Otto Bauer, um dos adversários mais perspicazes dos bolcheviques, reconheceu esse problema com bastante clareza. Ele combate a essência não democrática da instituição do Estado bolchevique não apenas com razões abstratas de direito natural ao modelo de Kautsky, e sim com a justificativa de que o sistema soviético impede o real agrupamento das classes na Rússia, impede ainda a afirmação dos camponeses e os coloca a reboque da política do proletariado, e com isso depõe contra sua vontade a favor do caráter revolucionário da repressão bolchevique da liberdade. O exagero do caráter orgânico do desenvolvimento revolucionário impele Rosa Luxemburgo as mais flagrantes contradições. Assim como o programa espartaquista constituiu o fundamento teórico do bizantinismo centrista sobre a diferença entre terror e violência, da negação daquele e afirmação deste, nessa brochura de Rosa Luxemburgo também já está formulada a palavra de ordem do Partido Comunista Operário Holandês sobre a posição entre ditadura do proletariado e ditadura do partido. É claro que mesmo quando duas pessoas fazem a mesma coisa, especialmente quando dizem a mesma coisa, há diferenças. Contudo, também nesse caso, Rosa Luxemburgo aproxima-se perigosamente justamente porque se distancia do conhecimento da estrutura real das forças em luta, da exaltação das expectativas utópicas e da antecipação de fases futuras do desenvolvimento. Essas palavras de ordem acabaram tendo como destino a utopia, um destino do qual a ação prática, infelizmente breve, de Rosa Luxemburgo na Revolução, por sorte, preservou-a. A contradição dialética do movimento social-democrata, diz Rosa Luxemburgo em seu artigo contra Lenin, consiste justamente no fato de que, abre aspas, pela primeira vez na história, as próprias massas populares e contra todas as classes dominantes impõem sua vontade, mas essa vontade só pode ser satisfeita além dos limites da sociedade atual e acima dela. Por outro lado, no entanto, somente na luta cotidiana contra a ordem existente. Portanto, somente no âmbito dessa ordem podem as massas desenvolver sua vontade. O vínculo das grandes massas populares com um objetivo que ultrapasse toda a ordem existente, da luta cotidiana com a transformação revolucionária, tal é a contradição dialética do movimento social-democrata. Fecha aspas. Mas essa contradição dialética não é de modo algum atenuada no período da ditadura do proletariado. Ocorre apenas que os seus membros, o quadro presente da ação e o objetivo que existe além dela, se modificam em sua respectiva matéria.
E justamente o problema da liberdade e da democracia, que parecia simples enquanto a luta era travada no âmbito da sociedade burguesa, já que todo palmo de terreno livre conquistado era um terreno conquistado pela burguesia, agora se intensifica dialeticamente. Mesmo a conquista efetiva de liberdade sob a burguesia não ocorre de maneira linear, embora a tática do proletariado de fixar um objetivo seja linearmente ascendente. Agora, essa atitude também tem de modificar-se. Lenin diz o seguinte sobre a democracia capitalista, abre aspas, o desenvolvimento não leva de uma maneira simples, direta e tranquila a uma democratização cada vez mais ampla, fecha aspas. E nem pode levar a isso, porque, em consequência da crise econômica, a essência social do período revolucionário consiste justamente no fato de as estratificações de classe se modificarem de maneira constante, abrupta e violenta, tanto no capitalismo em dissolução como na sociedade proletária que luta para nascer. Isso também explica por que um reagrupamento constante das energias revolucionárias constitui uma questão vital para a revolução. Não há dúvida de que a situação geral da economia mundial deve, cedo ou tarde, impelir o proletariado a uma revolução em escala mundial, e que essa revolução deve ser a primeira a ter condições de implementar efetivamente medidas econômicas no sentido do socialismo. No interesse do desenvolvimento da revolução, é importante que o proletariado use todos os recursos para conservar o poder de Estado sob seu controle em quaisquer circunstâncias. O proletariado vitorioso não deve estabelecer antecipadamente sua política de maneira dogmática, nem no plano econômico, nem no ideológico. Assim como tem de manobrar livremente sua política econômica, socialização, concessões, etc., conforme a estratificação das classes, a possibilidade e a necessidade de conquistar certas camadas dos trabalhadores para a ditadura, ou pelo menos neutralizá-las, não podem ser rígidas na questão da liberdade. No período da ditadura, o tipo e a medida da liberdade dependerão do estado da luta de classes, do poder do inimigo, da intensidade da ameaça à ditadura, das reivindicações das camadas a conquistar, da maturidade daquelas classes aliadas ao proletariado, influenciadas por ele, etc. A liberdade não pode, assim como, por exemplo, a socialização, representar um valor em si. É ela que tem de estar a serviço da dominação do proletariado e não o contrário. Só um partido revolucionário como o dos bolcheviques é capaz de executar essa modificação frequentemente repentina. Só ele tem flexibilidade, capacidade de manobra e imparcialidade suficientes para avaliar as forças realmente atuantes a fim de avançar, passando por Brest-Litovsk, pelo comunismo de guerra, daquela que foi a mais selvagem guerra civil, em direção a uma nova política econômica e, a partir dela, modificando novamente a situação de poder a um novo agrupamento de forças, mantendo sempre intacto o essencial, ou seja, o domínio do proletariado. Mas esse fluxo de fenômenos restou um polo fixo, a posição contra-revolucionária das outras correntes do movimento operário. De Kornilov a Kronstadt, estende-se uma linha reta. A crítica dessas correntes à ditadura não é, portanto, uma autocrítica do proletariado, cuja possibilidade tem de ser assegurada institucionalmente mesmo durante a ditadura, mas uma tendência de desagregação a serviço da burguesia. A ela se referem com razão as palavras de Engels numa carta a Bebel. Abre aspas, enquanto o proletariado utilizar o Estado, falo não em vista da liberdade, mas da repressão do seu adversário, fecha aspas. Se, no curso da Revolução Alemã, Rosa Luxemburgo modificou as opiniões aqui analisadas, isso se deve seguramente ao fato de que nos poucos meses que lhe foram concedidos de convivência mais intensa e determinante com a Revolução então atual, ela se convenceu do equívoco de suas concepções antigas sobre a Revolução, principalmente do equívoco de sua opinião sobre o papel do oportunismo, sobre a forma de combatê-lo e, por isso,
sobre a estrutura e a função do próprio Partido Revolucionário. Jorge Lukács, janeiro de 1922.